Você que ainda não viu as outras duas aulas, volta a duas casas e assiste desde o início o Código Penal do zero, beleza? Agora na terceira aula vamos falar sobre lei excepcional ou temporária, artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Para começar, o que é uma lei excepcional ou temporária? O nome já é bem claro. Lei excepcional é uma lei que vai acontecer devido a determinada circunstância que obrigue o Estado a gerar, a criar uma lei excepcional. Para aquele momento, é uma lei que vai durar durante um determinado momento ou durante até o período que aquela excepcionalidade ocorrer, no caso da pandemia. Enquanto aquele momento mais grave da pandemia estava durando, era obrigatório o uso de máscara, era proibido a aglomeração, os comércios tiveram que fechar, é um exemplo de lei excepcional. Vai até quando? Ela teve um início, não se sabia quando ela iria terminar, mas sabia-se que um dia ela iria acabar. Então não tinha como ser uma lei temporária, não poderia ter data prevista para início e fim, mas tinha uma lei que dizia que enquanto durasse aquela excepcionalidade, determinadas práticas estavam proibidas e tinha previsão de multa e tudo mais. Uma lei temporária, um exemplo é durante a Copa. A Copa que teve no Brasil, 2014, se não me falha a memória, teve uma lei que teve início durante o prazo inicial da Copa até o prazo final. É um exemplo de lei temporária, ok? Então tá aí o que é uma lei excepcional e uma lei temporária ou temporária. E o texto ele diz bem claro aqui, ó, nesse finalzinho, ó, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Então é assim, ó, a lei ela vai ter início, ok? E fim. Seja ela uma lei excepcional ou temporária. Mesmo que a gente não saiba o final da excepcional, mas ela vai ter um início e um fim. Então, tudo que acontecer neste período aqui, ou seja, o período que a lei estiver vigendo, valendo, vai ser julgado conforme aquela lei. Seja essa lei mais grave ou menos grave. Aconteceu durante a sua vigência, vai ser julgado conforme a lei. E tem uma observação bacana, que não tem, por exemplo, abolition crimes para a lei excepcional temporária. Ou seja, a lei tem aqui um prazo final, está aqui o prazo final. E eu cometi a conduta A aqui, mas eu vou ser julgado neste período, ó, depois que a lei cessou. Não interessa se o julgamento for depois, seja 1 ano, 2 ou 10 anos depois. A lei que vai valer é essa daqui, a lei temporária ou excepcional vigente no momento da conduta infratora, ok? Então podemos dizer que não ocorre o abolício crimes, ou seja, aquele fato mesmo decorrido o período de vigência da lei, não deixa de ser crime depois, entende? Não é que se eu cometer aquela infração depois, eu vou ser punido. Mas se eu cometi durante o período que a lei está valendo e for julgado depois, eu vou ser julgado pela lei daquele momento. Então pode-se dizer que a lei ela tem efeitos ultrativos. Ó. A lei está aqui e eu vou ser julgado aqui. Ó, vou pôr um Gzinho aqui para valer. Ultrativos para frente, ela vai ter efeitos ultrativos, vai para frente. Simples assim, lei excepcional ou temporária. Artigo 3º do Código Penal. Já se inscreve no canal, deixa seu like, assiste aí a playlist e manda lá pro seu camarada concurseiro que precisa ver essa aula, beleza? Até a próxima.